Olá, 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 olá. Vamos falar dos 3 Cs do lazer. Ou seja, quem trabalha na área da recreação, como recreador, quem trabalha na área do lazer, no sentido, desde aquela pessoa que está com iniciação esportiva e fala, não, essa iniciação esportiva é para criança ou para o adulto ou para o idoso aprender um esporte, poder se divertir, usar como lazer, né? Até as pessoas que estão no campo das políticas públicas, ou mesmo você que é personal trainer porque alguém gosta de correr no tempo livre dela e ela gosta de estar melhor fisicamente, ela pode até competir, mas compete como lazer, né? Então, entender que a educação física trabalha muito com lazer e, no sentido ampliado, né, a maioria dos nossos clientes estão ali por lazer, e aí uma minoria está por questão de saúde em primeiro lugar, ou porque são atletas e estão buscando rendimento. Então, o lazer é um grande campo, né? E dentro desse grande campo a gente tem a recreação com a sua especificidade, recreação hoteleira, recreação em hospital, recreação em excursão, recreação ecológica, recreação pública, um monte de especialidade aí da recreação. Então, o que seriam os 3 Cs da área do lazer? O que vem a ser isso? É uma orientação metodológica que eu dou para que você saiba se orientar de forma fundamentada. Então, vamos lá. Os 3 Cs são conhecimento, crítica e criatividade. E eles se retroalimentam, não é uma coisa sequencial, né? Então, eu tenho que, para fazer uma intervenção profissional, lidar com esses 3 Cs. O conhecimento, eu vou lá na minha unidade concedente, fazer meu trabalho, meu estágio, eu tenho que conhecer sobre os recursos humanos, físicos e materiais que tem aquele ambiente, entender a missão, visão e valores daquela instituição, né? Porque é muito importante entender, a nossa missão aqui é divertir as pessoas. A outra, não, a nossa missão é divertir de forma educativa. Então, tem uma mudança aí, né? Então, você tem que observar qual é a missão, qual é a visão, ou seja, como que aquela instituição quer ser vista, e os valores, ou seja, aquilo que ela não abre mão para cumprir, né, a sua missão e alcançar a visão que as pessoas querem ter dela. Você também tem que analisar criticamente os pontos fortes e fracos internos dessa instituição, dessa unidade concedente, quais são as ameaças externas que podem interferir negativamente, mas também as oportunidades que estão aí na realidade e que você pode falar, olha só que legal, né? Eu estou aqui num clube e vai ter um show de motocross, será que eu posso aproveitar isso e desenvolver ali algum evento de motocross essa semana para aproveitar um ensejo que está todo mundo falando de motocross, né? Então, olhe também as oportunidades, né? E você tem que conhecer o seu público, afinal, o seu nicho de mercado. Eles estão ali naquela unidade concedente com quais motivações? Qual é a faixa etária? Qual é a geração, né? É uma geração mais tecnológica, uma geração mais conservadora? Qual é a biografia de movimento? Essas pessoas carregaram ao longo da sua vida que práticas físicas, corporais, esportivas, né? Ou seja, qual é a memória de movimento que cada um tem, que significado ele dá, né? Qual é o capital social, econômico e cultural? São pessoas que têm muita escolaridade, baixa escolaridade, são pessoas pobres, são pessoas que passaram por dificuldade. Tudo isso interfere, né? E esse conhecimento é importante você ter, né? Também você é importante, fundamental ter a fundamentação. Então, é fundamental ter a fundamentação. Então, estude em livros, em blogs, YouTube, artigos científicos, né? Converse com profissionais, mas é importante, então, ter essa base teórica para você justificar por que você está tomando aquela escolha para que ela seja racional, né? E com base, então, nesse conhecimento amplo, você vai poder estabelecer algumas críticas. Aí sim, não é porque assim, vamos trocar isso porque eu não gostei. Olha, e o seu cliente, né? Ele está gostando? Né?
ou é você que tem que ficar satisfeito, né? Assim, então a gente precisa ter uma crítica fundamentada. Então, para a gente identificar o que está faltando, se a minha empresa tem uma coerência ou se ela está em contradição, então ela prega certos valores, mas na prática ela não cumpre, né? Será que esse serviço é realmente aderente à característica do nicho de mercado que eu estou atendendo, né? Então, será que existe uma boa liga entre o que eu estou ofertando e o que o nicho de mercado necessita? Quais são os limites da unidade de concedente? Falando, nossa, olha, até aqui ela vai bem, mas depois ela se atrapalha, né? E pensa assim, com a minha fundamentação, com o que eu estudei, e assim, vejo na educação física, o lazer é multidisciplinar, então conhecimentos da fisiologia, da gestão, dos fundamentos filosóficos, da biomecânica, tudo isso é importante, pode fazer diferença. Então, com base na minha fundamentação teórica, né, as coisas estão sendo feitas corretamente do ponto de vista da técnica, da tecnologia disponível, né, fazendo uma análise fundamentada, realmente a coisa funciona, né, está coerente, tem um sentido. E aí eu entro no momento criativo, né? Olha, eu identifiquei esses problemas, essas coisas estão faltando, isso não está correto, isso não está legal. Aí, a partir do momento que eu identifico, olha, realmente não é o meu gosto pessoal, né? É cientificamente olhando, isso tem problemas, né? Isso vai acarretar problemas maiores no futuro. Então, com base nisso, eu começo a dar forma à solução de forma criativa, né? Mas fundamentado no conhecimento e na crítica. E a criatividade, então, é um momento que, assim, com a fundamentação e sabendo que eu estou procurando uma solução para uma coisa que eu, né, com essa fundamentação, com esse conhecimento, eu fiz a crítica, eu tenho que viajar mesmo, buscar soluções diferentes, porque às vezes a solução é olhando ali para uma loja de sapatos ou para uma veterinária, a solução está ali, né? O jeito que o cara deu é a mesma coisa que eu preciso fazer, né? Ou às vezes eu vou encontrar num livro, né? Ele está dizendo uma coisa ali filosófica, mas olha só que legal, o cara está falando de salutogênese, que é uma teoria que vai dizer que a gente tem que se preocupar menos com o que faz as pessoas adoecerem e mais com o que faz as pessoas ficarem saudáveis. Opa, é isso que eu estou precisando fazer lá na minha empresa, né? O que faz as pessoas felizes se divertirem, né? Aí sim, com base nisso, juntando diferentes experiências, eu posso pensar que a solução vai vir na forma de evento, de um aplicativo, de um jogo, de um vídeo, de um brinquedo, de uma formação, uma oficina, um workshop. Não, vou ter que produzir um manual mesmo de soluções, ou um serviço. Não, vou ter que inventar uma coisa nova, porque é um momento criativo. Então, vamos dar um exemplo de algo que todo mundo sabe, mas a gente finge, né? Que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Então, 5% da população brasileira tem alguma deficiência, por exemplo, a deficiência auditiva, né? E aí a gente vê lá nos hotéis que talvez lá na recepção a gente não faça um cadastro para saber se tem clientes com necessidades de deficiência. E aí eu faço a recriação, estou chamando as pessoas, venham aqui brincar, tal, e eu estou incomodado porque só aquela pessoa não foi, mas ele é surdo, né? Então, será que eu tenho uma formação para respeitar aquela pessoa, para saudar pelo menos, né? Então, as pessoas com deficiência auditiva já está comprovado, é um conhecimento que está aí, que elas não estão incluídas nem sequer na escola, né? Então, posso fazer uma crítica, olha, eu sou recreador, estou fazendo recreação hoteleira no hotel, esse hotel aderiu ao modelo de acessibilidade hoteleira para respeitar a pessoa com deficiência, né? Mas o setor de recreação não sabe dar um oi para a pessoa com deficiência, né? Então, eu estou fazendo uma crítica. O meu setor de recreação está falhando na inclusão. Isso é uma crítica severa que eu tenho que fazer. Tenho ótimos recreadores, mas eu não sei como que eu faria para incluir uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, numa atividade recreativa
que fosse com brincadeira cantada. E aí, como que eu faço? Né? E aí a solução barata é excluir. Mas aí, com o meu conhecimento e com minha crítica, eu vou falar assim, já sei, eu vou bolar os termos principais de como o recreador vai saudar alguém com deficiência auditiva e que trabalha com a linguagem de Libras, para a gente conversar. Né? O mínimo, para ele sentir assim, nossa, o cara pelo menos se preparou o mínimo para conversar comigo. Estou me sentindo incluído. E aí eu posso, por exemplo, desenvolver um conjunto de atividades que eu formo esses recreadores para terem algumas atividades de inclusão, ou pelo menos deles saberem iniciar uma conversa para fazer um processo de inclusão. Ou seja, o momento criativo é ilimitado, mas eu sei, então, que nesse conhecimento, que me dá condições de fazer uma crítica verdadeira, eu busco, então, o processo criativo para gerar as soluções que o mercado de trabalho necessita. E é isso, né? Os 3 Cs são esses: conhecimento, criatividade e crítica. Crítica, conhecimento, criatividade. Você tem que trabalhar com os 3 para ser um profissional qualificado que realmente honre, né, o conceito de profissional